E o Senhor diz: sobre essa pedra, não era uma pessoa, irmãos. A Igreja Católica colocou Pedro como o primeiro Papa da igreja. Não é uma pessoa, é uma geração. São gerações de pessoas que se rendem humildemente à soberania de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não prestamos, mas a nossa inocência e humildade nos fez reconhecer nele todo o poder, toda a autoridade que ele recebeu e tomou de volta, e ele transferiu para nós e para a igreja. Sabe quem você é? Você é um vaso de barro que não vale nada, mas o Senhor colocou os seus tesouros preciosos dentro de você, e além disso Ele te deu a chave da morte e do inferno. Ele disse mais: Pedro, igreja, presta atenção, aquilo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Sabe por quê? Porque eu peguei a chave, eu transferi para você. Ei, a morte não tem mais domínio sobre nós, irmão. Nós não tememos mais a morte. Sabe por quê? Porque esse corpo pode até voltar para o pó, mas a nossa alma e o nosso espírito estão com o Senhor, conectados em Deus. Aleluia. Toca no ombro do teu irmão aí, do seu lado direito, do lado esquerdo, e fala assim: meu irmão, tá ligado aqui na terra? Você é profeta e não tem para onde correr. Tá ligado aqui na terra, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não tem para onde fugir. Esse é o decreto do rei. Quando o rei, ele bate, ele carimba o decreto, irmão, ninguém pode revogar o decreto do rei. E o rei tem estendido o seu cetro ao nosso favor. Posso ouvir um glória? Queridos, nós somos um treinamento, imersão, ativação. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração, inclusive nessa apostila você vai ver, fala sobre corpo, alma e espírito. Sobre a necessidade de nós, enquanto profetas, navegando no ministério profético, entendermos e conhecermos um pouco da nossa estrutura, corpo, alma e espírito, para cuidarmos de cada uma delas e sermos saudáveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então é muito importante nesse momento nós tratarmos sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter conosco, porque não adianta nada eu vir para cá, chapar, receber, imergir, mergulhar, ser cheio de Deus e sair ali, daqui um dia ou dois, isso tudo se esvair, se perder, porque eu não soube cuidar dessa estrutura que o Senhor me deu para cuidar. Então eu queria convidar o Yarley. Ele vai estar falando aqui nos próximos minutos sobre isso. Yarley, ele carrega um legado, irmãos. Quem conheceu a mãe do Yarley? Alguém aqui conheceu o pastor Eurides? Muitos conheceram, né? Uma mulher incrível, que Deus colocou sobre ela um legado, uma unção de cura. Irmãos, a Eurides era aquele tipo de pessoa que ela não precisava nem falar, não. O olhar dela e o abraço dela já curava. Quem conheceu sabe o que eu estou dizendo. E eu tenho aprendido o seguinte: a fruta não cai muito longe da árvore, amém? Tá uma fruta meio grande, mas amém, aleluia. Até por isso não caiu muito longe da árvore, né? Mas o Yarley eu conheço ele desde quando eu era, não vou falar pequeno, irmão, porque ele é pequeno até hoje, mas desde que ele era criança. E eu tenho certeza que Deus colocou muitas coisas preciosas no coração dele, amém? A fruta não cai muito longe, ela rolou, né, Elmi? Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Queridos, a presença de Deus é muito forte, muito real neste lugar, nessa tarde. E muitas das vezes a gente nunca consegue imaginar em qual nível Deus consegue nos levar nos dias de hoje e proporciona a nós esse tempo. Aqui, se formos olharmos, temos o que aqui? Muitas igrejas, muitas denominações, muitas pessoas, porém, placas diferentes, instituições diferentes, porém bebendo de uma mesma água. Uma mesma água. Eu quero te dizer uma coisa: isso daqui que a gente está vivendo hoje não é nada mais, nada menos do que nós vamos viver no céu. Simplesmente é isso que nós vamos viver no céu. E aí a pergunta que eu te faço nessa tarde: qual é a sua expectativa para viver o novo no céu? Qual é a sua expectativa para viver o novo no céu? Porque você projeta, você planeja aqui na terra, você sonha aqui na terra, mas quais são os seus sonhos e os seus planejamentos para o céu?
Eu só estou abrindo esse parênteses aqui porque a unção de Deus é muito grande e o Espírito Santo está trazendo isso ao meu coração agora. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente não se ouve mais por aí as pessoas pregando ou dizendo a respeito da nossa eternidade. Não se vê mais falando sobre eternidade. E nós hoje estamos aqui sendo preparados exatamente para vivermos aqui na terra assim como é no céu. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6, a oração do Pai Nosso, e lá ele diz que seja feito aqui na terra, como é, 6:11, que seja feito aqui na terra assim como é no... Como é que eu vou fazer com que as coisas aqui na terra sejam feitas aqui no céu se eu não sei como que é no céu? Como é que eu quero fazer com que o que está acontecendo no céu seja real aqui na terra? Para que eu saiba o que está acontecendo no céu, é necessário que eu me conecte com o céu. Ok? É necessário que eu me conecte com o céu. E como é que eu me conecto com o céu? Como é que eu descubro os mistérios do céu? Como é que eu descubro os segredos e os desejos do coração do Pai que está no céu? Então, quero te dizer nessa tarde que áreas da nossa vida precisam ser ativadas para que nós possamos descobrir o que precisamos receber para dar. Então, como profetas, nós precisamos ter cuidados. Eu falo como profetas, como líderes, como pastores, como ministros do Evangelho. Nós precisamos simplesmente ter a hombridade e a delicadeza de cuidarmos daquilo que Deus nos deu aqui na terra, para que tenhamos estrutura para receber o que vem do céu. Porque o que vem do céu não é leve. Não é, pastor Júnior? Não é, pastora Rita? O que vem do céu não é leve. Não é leve. É pesado. E eu te digo, como é que está a sua estrutura para receber aqui na terra o que vem do céu? Presta bem atenção comigo. Eu estou só dando uma introdução aqui. A gente vai partir para o capítulo 6 agora. Mas eu preciso que você entenda. Gênesis capítulo 6 fala quando Deus olha para Noé, vê a terra toda acabada, vê a terra toda destruída, o homem pecando igual bicho solto. E aí então Deus olha para Noé e fala assim: Noé, eu vejo em você um cara justo. Você é um cara justo. Então Noé, pega você, e olha só, Deus fala que Noé era um homem justo. Ele não fala que a família, a casa de Noé era justa. Ele fala que Noé era justo. Eu quero te dizer uma coisa, que mesmo dentro da sua casa exista um justo, todos da sua casa se salvarão. Todos da sua casa se salvarão, porque existe um justo. E se existe um justo, o Senhor vem com misericórdia e Ele age através de você. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar totalmente preparado para entender e discernir isso. Se eu sou justo, se eu busco, toda a minha família também tem direito. Se Deus derrama sobre a minha vida, toda a minha família tem direito. E olha o que Deus fez com Noé. Fala com Noé assim: naquele tempo não chovia, naquele tempo não se sabia o que era água caindo do céu, naquele tempo não sabia o que era tempestade, naquele tempo não sabia o que era dilúvio. E Deus fala com Noé o seguinte: Noé, prepara. Deus fala com Noé: prepara. E aí Noé, eu fico pensando assim: primeiro, Noé vive um tempo onde a terra estava devastada pelo pecado. Se Deus viu em Noé, ele apenas um homem justo, eu te pergunto, como que Noé ouvia a Deus? Sendo que o pecado transbordava na terra. Como que Noé ouvia a Deus? Algo na vida de Noé estava ativado. Algo na vida de Noé estava ativado para ele receber tal responsabilidade e tal direcionamento para a vida dele e de uma humanidade. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus usa pessoas improváveis e pessoas em comum para realizar coisas sobrenaturais. Então muitas das vezes você entrou por este lugar achando que você ainda não é merecedor, que talvez você ainda não é capaz, mas eu quero te dizer, é você que Deus chamou para estar neste lugar, para simplesmente ser usado para fazer o impossível acontecer. Pessoas improváveis Deus usa para realizar o impossível na vida de outras pessoas improváveis. E foi assim que Deus fez na vida de Noé. Deus pegou Noé, um camarada que era bem de vida, tinha sua estrutura familiar, tinha suas riquezas, tinha o seu trabalho, e ele fala para Noé: Noé, você vai produzir algo novo para mim, porque eu vou mandar água para a terra.
Se fosse com você na época de Noé, com a mentalidade que você tem hoje, o que você responderia para Deus? Hein? Você fala assim: você está doido, Deus? Eu construí algo que eu nunca vi. Na verdade, começa por aqui. Você quer que eu construa alguma coisa? Eu não sou construtor. Noé não era construtor. Começa por aí. Noé não era construtor. Noé não tinha ferramentas. E Deus manda ele construir algo que ele nunca viu na vida. E ainda por cima construir algo para receber algo que Noé também nunca viu na vida, que era chuva. E eu te pergunto, como é que Noé conseguiu construir uma arca improvável em tempos improváveis? Noé só conseguiu fazer aquilo porque ele tinha os seus 5 sentidos espirituais ativados na presença de Deus. Noé só conseguiu ouvir a voz de Deus porque os seus ouvidos espirituais estavam ativados. Noé não questionou a Deus o porquê de construir uma arca, mas eu tenho certeza que Deus chegou a mostrar para Noé, porque os olhos espirituais de Noé já estavam vendo aquilo que Deus já estava projetando e ia fazer. Eu creio que Noé já estava vendo a arca, Noé já estava vendo a chuva, Noé já estava vendo todos os detalhes por dentro da arca, Noé já estava vendo a sua família dentro da arca, porque os seus olhos espirituais estavam abertos. Eu creio que até o cheiro ruim de dentro da arca Noé já tinha sentido antes de entrar na arca. Porque você pensa comigo, um barco tão grande, de 3 andares, gigantesco, com um tanto de bicho que tinha lá dentro, com uma porta lacrada pelo lado de fora pelo anjo e uma janelinha de meio metro lá em cima no 3º andar, você acha que aquilo estava cheiroso? Mas Noé sabia do processo que Deus ia fazer com que ele vinha passar. Mas Noé só foi aprovado no final deste processo porque os seus 5 sentidos estavam aguçados e ativados. E é isso que eu quero te trazer nessa tarde. É para essa atmosfera que eu quero te levar nessa tarde. Eu quero que nessa tarde o espírito de sabedoria e de conhecimento venha sobre você e ative os seus 5 sentidos espirituais. Eu estou diante de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras improváveis, que eu tenho certeza que nesse pouco espaço de tempo que nós temos ainda de vida aqui na terra, Deus vai usar de forma sobrenatural. Por que eu falo curto espaço de vida aqui na terra? Porque nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Os nossos olhos virão o Rei. Eu acredito nisso. Enfim, eu te pergunto, qual foi a última vez que você teve uma visão espiritual? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falando com você, como eu estou falando com você agora? Quando foi a última vez que você sentiu um cheiro diferente no ambiente? Queridos, eu sou da época, o pastor Júnior vai me confirmar, eu sou da época, da geração de ter pó de ouro na mão. Quando foi a última vez que você viu o pó de ouro aparecer na tua mão do nada? Cirilo, não foi? Foi? Na Santa Geração, né? No avivamento lá atrás. Quando foi a última vez que você ficou todo arrepiado na presença de Deus? Que você sentiu um arrepio que veio lá de baixo, subiu na tua cabeça, que você não entendeu? Quando foi a última vez que você viu um anjo andando no ambiente onde você estava? Quando foi a última vez que você sentiu um gosto de mel na sua boca? São esses sentidos que nós precisamos ativar nos dias de hoje. Nós precisamos ter os nossos 5 sentidos ativados. Por quê? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa e a perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Isso a gente vê lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, se eu não estou enganado. Romanos 12, 2. Paulo fala para os romanos, precisamos renovar a nossa mente. Eu vou passar por isso, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que áreas da nossa vida sejam ativadas. Hoje nós temos os nossos 5 sentidos ativados: nosso olfato, paladar, visão, audição e tato, ok? Nós conseguimos ver, estou vendo todos vocês aqui. Minha boca está sequíssima, tem gosto de nada, mas a minha boca está sequíssima.
mas eu consigo ouvir o teclado, eu consigo ouvir vocês, consigo ouvir minha voz, eu consigo sentir a temperatura do ambiente, eu consigo tocar nas coisas, e isso é natural. Isso é natural na qual o homem natural foi criado. É natural. Só que aqueles que passaram pelo novo nascimento, aqueles que passaram pelo novo de Deus, eles não andam mais pisando no natural. Eu quero te dizer uma coisa: você deve sair deste lugar nessa tarde andando no sobrenatural. É no sobrenatural, é no sobrenatural, é nas regiões sobrenaturais. A sua visão não tem que ser mais terrena, a sua audição não tem que ser mais terrena. A sua audição, a sua visão, o seu paladar, o seu tato, o seu olfato, eles têm que começar a sentir toda a atmosfera espiritual do ambiente. Da onde você chegar, você saber que Deus se faz presente naquele lugar. Eu estava conversando com alguns irmãos ali no intervalo e eu falei assim: quando eu cheguei naquele lugar, apesar de saber que como é que a gente diz? Não é logística, mas a liturgia do lugar a gente já conhece como é que é. Até a palavra do pregador eu já sabia o que ia ser. Mas quando eu adentrei naquele lugar, eu me vi em Nárnia. A palavra que eu falo, que eu usei é essa. Eu entrei num lugar, eu entrei e fiz assim: epa, tem alguma coisa diferente nesse lugar. É assim que Deus quer que você entre nos lugares. É assim que Deus quer que você entre no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua igreja. Aonde você estiver, Deus quer te levar a um novo nível. Aonde entrar, a presença de Deus vai estar. Algo que Deus tem para realizar na sua vida é muito grande. Mas essa ativação dos nossos sentidos espirituais, ela tem que ser real a cada dia. Elas têm que ser ativadas todos os dias. Tem que ser ativado todos os dias. E nós vamos fazer uma construção aqui hoje, né? Nós temos a nossa capacidade de sentir, de se emocionar, de ver, de tocar. E como o pastor Elmi falou no início, né, a questão da divisão do cérebro, né, lado direito e lado esquerdo, né, existem pessoas que têm um lado mais ativado do que o outro. Por exemplo, artistas, atores, músicos, dançarinos, pintores, cantores, né? Todas as pessoas que trabalham numa área que exija uma capacidade de mais sensibilidade, ela tem um lado do cérebro mais ativado, e que exatamente é o lado mais interessante, aonde os 5 sentidos dessas pessoas são mais sensíveis. São mais sensíveis. Por exemplo, tem pessoas que chegam e olham esse banner e simplesmente veem um banner. Agora tem outras pessoas que olham para esse banner e já enxergam outras coisas, outros detalhes, já vão além do que o banner está querendo te mostrar. É a sensibilidade. A sensibilidade. Tem pessoas que simplesmente ouvem um teclado tocando e simplesmente está ouvindo um pam, pam, pam. Mas você não percebeu que o teclado pelo menos está fazendo ali 2 sons diferentes. Você consegue entender e perceber que existem 2 sons diferentes no teclado sendo tocado? Tem pessoas que conseguem distinguir, por exemplo, eu particularmente, minha esposa fica louca comigo, porque quando eu estou comendo alguma coisa, eu consigo distinguir os temperos que foram feitos àquela comida, o que tem dentro daquela comida. Por isso que o templo é maior, né? Brincadeiras à parte. Mas isso foi uma sensibilidade natural, primeiro, que Deus me deu, e segundo, que minha mãe me passou. Uma excelente cozinheira. Mas tem pessoas que têm sensibilidades nos sentidos. E aí o que acontece? E Arley, isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Porque quando esses sentidos, eles são tratados e trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, você pode pegar que este potencial que você tem nos seus 5 sentidos, eles vão no mínimo ser transformados 100 vezes mais nas mãos de Deus. Quando eu era mais novo, por exemplo, minha mãe sentava na sala para corrigir as provas de madrugada, e às vezes eu estava na sala sentado com ela, e eu fazia assim, ó. Ela, o que foi, Arlen? Eu falei, passou um anjo aqui no corredor agora e foi lá pro meu quarto. Aí ela, natural. Um sobrenatural sendo manifesto no âmbito natural, e pra gente aquilo é natural. Tem a presença de Deus na nossa casa. E naturalmente, opa, passou um anjo ali. Ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa na sala, e eu fiquei incomodado, porque volta e meia eu sentia que tinha alguém andando na sala. Eu estava incomodado, mas incomodado porque não era só a minha presença e a presença da minha esposa. Eu sabia que a presença de Deus estava ali, e os anjos estavam ali na minha casa andando. Sensibilidade no espírito. Quando os seus 5 sentidos, eles passam pelo crivo, pela peneira, pela moenda do Espírito Santo, Deus começa a ativar e a abrir o mundo espiritual para você, a tal ponto que o que está no céu é real aqui na terra para você. E isso tem que ser o seu anseio a partir de hoje. Você, como profeta, você tem que buscar cada vez mais essa ativação na sua vida. Mas eu sei que existem comportamentos limitadores que te impedem de fazer com que esses sentidos espirituais eles sejam ativados na sua vida. E esses comportamentos limitadores, infelizmente, ele é tratado no âmbito da sua alma. Muitas das vezes você quer Netflix, cachorro quente, hambúrguer, shopping, rua, ficar deitado no sofá. Você quer assistir filme o dia todo, ou você quer bater perna, ou você quer gastar pra caramba, ou você quer, enfim, fazer várias coisas. Mas você se esquece que essas coisas Deus sabe que você quer fazer. Essas coisas Deus sabe que você tem desejo. Mas o que ele fala na palavra? Busca primeiro o meu reino. Busca primeiro a minha presença. Busca primeiro a minha justiça. Porque essas coisas eu já sei que você sabe. Eu já sei que você quer. Eu vou acrescentar, mas me busca primeiro. Porque eu quero ativar na sua vida algo sobrenatural e não natural. Então, quando esses comportamentos limitadores eles começam a agir na nossa vida, nós perdemos as sensibilidades no mundo espiritual. E aí a gente fica como? Preso. Chega na igreja, nossa, o culto tá frio hoje, hein, pastor? Tá fluindo não, hein? Tem irmão que tá girando no manto, babando no chão, plantando bananeira, e você olha assim, tô gostando não. Não tá legal. Eu quero te dizer que esses irmãos que estão babando no chão, girando pirueta, pulando, gritando, eles estão mais ativados espiritualmente do que você. O que eu quero dizer com isso? Se você pega na sua Bíblia e começa a viver o que está escrito em Mateus 6, capítulo 6, e quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele fala antes? Quando orardes, vai para o seu quarto, fecha a porta e vem falar comigo. Por quê? Gente, Deus é um Deus que gosta de nos presentear. Deus, ele gosta de nos surpreender. E o texto diz que ele nos recompensará. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu não vou te falar, você vai buscar, porque tem recompensa para você no seu quarto. Tem recompensa para você no seu quarto. Tem presente de Deus no seu quarto para você. Tem ativações que Deus quer fazer que é só no secreto que Ele vai fazer. Não existe outro lugar. Existem ativações na sua vida que só no secreto Deus vai ativar. E deixa eu voltar para os comportamentos limitadores. Eu me tá aqui puxando a minha orelha. Ele me deu 10 minutos agora, você acredita? Algo que eu preciso falar em 2 horas, ele me deu 10 minutos. Vamos amarrar ele, gente?
Eu amo Eumi. Mas eu vim com o coração aberto e disposto. Esse material é rico. O capítulo 6 tem muita informação, mas eu quero focar com vocês em uma situação só nesse capítulo, ok? Vocês estão com a apostila, vocês têm o material, vocês têm a oportunidade de buscar depois mais conhecimentos. Depois você pode me chamar na sua igreja que eu vou lá com o maior prazer poder ministrar para vocês. Mas eu quero te focar numa coisa: comportamentos limitadores travam na sua vida a ação do Espírito Santo de Deus a ponto de te paralisar e você não sentir mais a presença de Deus. E aonde estão depositados e aonde esses comportamentos limitadores eles agem na minha vida? Na sua alma. Eu quero focar na sua alma nessa tarde. Por quê? Vamos lá. Se você adoece, se você sofre um acidente, se você é acometido de algum problema sério, o que você busca na sua vida para resolver? Médico. Ou você vai para onde? Para o hospital. Eu quero te dizer uma coisa: quando você é ativado espiritualmente, você vai para o deserto. Você vai para o deserto. É lá que está a tua cura. Jesus, quando passava pelas cidades e ali tinham enfermos, ali tinham famintos, ali tinham necessitados, ele ia para onde com esse povo? Se você for ver, na multiplicação dos pães, Jesus saiu com seus discípulos para simplesmente orar, para se retirar. Quando ele olhou para trás, ele viu a multidão vindo. E aí o que ele teve que fazer? Ministrar a multidão. Só que a multidão teve fome. Aonde a multidão foi comer? No McDonald's? No deserto. Jesus curava, Jesus transformava e restaurava a vida das pessoas nos lugares mais improváveis. Mas quando nós nos acidentamos, nós vamos para o hospital, nós vamos para o médico, ok? Quando nós necessitamos, por exemplo, existe uma pessoa aqui dentro deste lugar que eu não só bato palma, eu honro, eu elogio, eu babo por essa pessoa, porque é uma pessoa que me conhece. Ali eu posso dizer, me conhece desde pequenininho mesmo. E pela idade que tem, o que ela faz, eu não faço. Você não faz. É a Betinha, até sumiu dali, ó. Ela tá lá pra dentro, né? Ela fica ali com a gente ali. Hã? Ela sabia que eu ia falar dela. Saiu correndo. Com a idade que ela tem, você não faz um terço do que ela faz. Não faz. Eu não faço. Mas ela cuida da saúde física dela de tal forma invejável. Ela tem 5% de gordura no corpo. Aquela coisa linda ali, ó. Ela tem 5% de gordura no corpo dela. A alimentação dela é invejável, impecável. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus mandar ela agora correr daqui à praia porque tem alguém querendo se suicidar lá na praia porque não sabe nadar, eu não vou conseguir chegar não, mas ela vai. E aonde que eu quero chegar com isso? O preparamento físico dela é importante para algo profético que Deus vai fazer na vida de uma pessoa. Você tem que estar pronto para isso. O seu físico, a sua estrutura física tem que estar pronta para isso. Então o cuidado do seu corpo é fundamental. Para quê? Para quê? Para que o seu ministério, o seu chamado dure para sempre. Dure para sempre. Precisamos buscar sim ser fitness. Precisamos buscar sim uma boa aparência. Precisamos buscar sim uma boa dieta. Precisamos sim nos alimentar bem. Fazemos exercícios físicos. Precisamos fazer sim cada vez mais check-ups médicos para saber como estão a nossa saúde física. Por quê? Porque Deus, para te usar, Ele vai usar esse corpo físico sim. Agora, para você ser usado por Deus, não basta você ser apenas um corpinho bonito. O seu espírito tem que estar ativado. E como que você ativa o seu espírito? Como é que você ativa o seu espírito? Oração, adoração, palavra, jejum. E aí, que mais? Leitura de bons livros.
assistir bons filmes, ter bons relacionamentos, relacionamentos que te fazem crescer, relacionamentos que te fazem expandir, alargar as tendas, ok? Então o seu espiritual você já sabe como é que faz, o seu físico você sabe como é que trata o seu físico. Agora, quando foi a última vez que você marcou uma consulta com um psicólogo? Mas Yarley, eu marcar consulta com um psicólogo? Quando foi a última vez que você marcou um psiquiatra? Quando foi a última vez que você marcou para bater um papo com Betinho, o que mesmo? Psicanalista. Com um psicanalista. Betinho é uma excelente psicanalista. Quando foi a última vez que você marcou um psicanalista? Mas eu não tô doido, eu não tô maluco. Hã? Né? E aí, quando foi a última vez que você buscou um profissional na área para você ver se você está bem ou não? Por que eu te falo isso? Porque a área que mais te trava, a área que mais te bloqueia, a área que mais faz com que você não atinja o sobrenatural é a sua alma. É a sua alma cretina, como diz o pastor Elmi. E muitas das vezes, problemas na sua mente, ideologias na sua mente, a sua mente não sendo condicionada e nem passada pela peneira do Espírito, te faz paralisar. Eu quero te dizer que muitas das coisas que Deus tem para a sua vida você ainda não recebeu, porque você ainda não tem capacidade de receber. Você não deixa fluir as suas ideologias, os seus achômetros, as suas loucuras. Todos nós temos um pouco. Comportamentos limitadores da nossa mente não permitem com que nós avancemos mais aquilo que Deus tem para a nossa vida. Profetas têm que manter sim a sua mente, sanidade espiritual, sentimental e física. Existem dois textos que eu amo, que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Você não é Jack Stripador para viver em partes. Você foi feito para viver num todo, mas o todo eles têm que andar alinhados. O seu corpo tem que estar bem, o seu espiritual tem que estar bem e o seu psicológico tem que estar bem. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sejam conformados com esse mundo, mas renove a sua mente, o que ele está querendo dizer? Queridos, vocês vivem num mundo natural, vocês vivem num mundo físico, porém não se conforme com o que o mundo está dizendo. Renova, ativa, transforma, busque o que está nos céus aqui para a terra, para a sua vida, para que você possa simplesmente poder experimentar qual seja a boa, verdadeira vontade de Deus para a sua vida. A sua mente precisa passar pelo filtro do Espírito Santo de Deus. A sua mente precisa passar pelo filtro do Espírito Santo de Deus. E a sua responsabilidade de manter a sua sanidade mental, espiritual e física é sua responsabilidade, não é de Deus. E eu quero te dizer que a mesma faca que vai aí, vem aqui também, tá, gente? Eu não me isento dessa não. Mas o que precisamos buscar a cada dia? Sermos curados, tratados e libertos. Sabe por quê? Deus, Ele não te chamou para ser super-homem nem super-mulher. Você não é super-homem nem super-mulher. E este é um dos maus desse século, que pastores, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas se acham super-heróis, mas em compensação a saúde está um caos. Hoje pastor Elmi está aqui porque um dia ele foi chamado a atenção para isso. Ele foi chamado a atenção para isso. E o dia que ele teve que parar, depois de ser chamado a atenção, ele descobre um câncer. E aí ele pôde mudar totalmente, mas foi necessário com que isso viesse para Deus mudar totalmente a rota que ele estava vivendo. Então começa a fazer algumas autoanálises na sua vida e começa a tentar observar o que está acontecendo com você.
Você precisa se analisar todo dia. Você precisa se analisar todo dia e passar também pelo menos periodicamente na mão de um profissional, porque muitas das vezes nós nos enganamos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e muitas das vezes você esconde alguns maus que você mesmo se faz. Mas você precisa ter uma autoanálise todo dia. Como é que eu acordei hoje? Como é que eu acordei hoje? Acordei bem? Como é que eu lidei com a situação de semana passada que aconteceu? Eu lidei bem? Lidei mal? Lidei mais ou menos? Como é que eu correspondi? Autoanálise. Você precisa fazer autoanálise todo dia. Meio-dia, como é que eu estou? Eu estou melhor do que na hora que eu acordei? Eu sou um tipo de pessoa que quando eu acordo, eu não gosto que ninguém fale comigo. Ninguém fale comigo. Aí o que Deus faz comigo? Me dá 2 filhos. Me dá 2 filhos. O que eles fazem? Eles me veem com o olho um pouquinho aberto. Eles já entram dentro do quarto e pulam em cima de mim e falam: benção, pai, bom dia, tudo bom? Deus te abençoe, filho. E aí, não se contentando em me tratar dessa forma, Deus me manda mais um. Estou grávido. Deus me manda mais um. Por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa: o trabalho, o tratar de Deus, ele é contínuo. Eu quero finalizar com vocês. Eu vou finalizar, senão o pastor Emílio vai arrancar o microfone da minha mão. E tá aqui, é verdade, é verdade. Vou até fechar aqui, que é algo que Deus trouxe agora. Jesus fala uma história, uma parábola muito interessante de 2 homens que buscam construir uma casa. Busca construir uma casa. Os 2 têm a capacidade de construir essa casa. Os 2 constroem essa casa. Porém, um constrói na areia e o outro constrói na pedra. E nós sabemos que a tempestade veio para ambos, ok? A casa foi destruída e o outro, a casa ficou. E a pergunta que eu te faço é: por que a arca de Noé não afundou e o Titanic afundou? Tribulação, dificuldade, tempestade vem para todo mundo. Vem para todo mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a fundação é o segredo. A base é o segredo. Se as suas estruturas e se a sua base não estiver sendo bem construídas, você pode ter certeza que sempre quando um ventinho soprar, você vai cair. Aí muitas vezes você fala assim: mas eu estou no deserto, Deus, me tira dessa situação, me tira dessa crise, me tira. E enquanto você não permitir com que Deus mexa nas suas bases, Ele não vai te tirar. Por quê? Não importa o tempo que você passar para ser construído as suas bases, não importa o tempo que Deus te passar pelo processo de reconstrução, não importa o tempo que você vai passar para Deus trabalhar as suas estruturas, o que importa é aonde você vai chegar. É aonde você vai chegar. A arca foi construída embaixo. A arca foi construída em solo seco. A arca foi construída em base de obediência, em submissão, com mãos de um homem improvável, em mãos de um homem que não sabia como construir um barco. Mas eu quero te dizer uma coisa: o sucesso de Deus para a sua vida não é agora, não é o hoje. O melhor dia da sua vida e o sucesso de Deus na sua vida é amanhã. É como você vai chegar amanhã. É amanhã. E eu te pergunto: como é que você vai estar amanhã? Você vai estar se submetendo à vontade de Deus e ativando cada vez mais aquilo que Ele tem dentro de você? Ou você simplesmente vai continuar resmungando e murmurando?
Aquele homem que estava construindo a casa dele na rocha, ele passou meses e anos ali, furando rocha, furando rocha, furando rocha, enquanto o outro homem já estava com a sua casa já passando pela primeira reforma, e o outro estava lá ainda, furando pedra. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: não importa o tempo que você está esperando Deus realizar algo na sua vida, o que importa é que Ele simplesmente te prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Mas eu quero te dizer algo muito importante: que este tempo que você está vivendo é simplesmente um tempo necessário para que você esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é que Deus está demorando, não, é Ele que está trabalhando e aperfeiçoando você para receber aquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu um ministério, se Ele te prometeu uma família, se Ele te prometeu qualquer coisa, eu quero te dizer uma coisa: hoje, agora, você não está pronto para receber, mas amanhã, o amanhã virá. O amanhã virá. Hoje você está aqui. Aonde a arca foi parar? Aonde a arca foi parar? Este é o seu fim. É no alto. É no alto. Mas você precisa pegar os seus comportamentos, você precisa pegar os seus comportamentos limitadores, você precisa pegar a sua alma e jogar na cruz. Jogar na cruz o seu ego, jogar na cruz o seu egocentrismo, jogar na cruz o seu narcisismo, jogar na cruz o seu eu interior e voltar às origens na qual Deus criou Adão e Eva. Com a entrada do pecado na terra, foi se desligado a conexão com a presença de Deus. Mas o dia que você entregou a sua vida para Jesus, um elo novo foi ligado. Só que você precisa a cada dia nascer de novo. Nascer de novo, 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 até você ficar pronto. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Quais são as áreas da sua vida que você precisam ser desativadas para que os seus sentidos espirituais precisam ser ativados nessa tarde? Apresenta diante de Deus agora. Apresenta diante de Deus agora aquelas áreas que você sabe que o Espírito Santo de Deus, só Ele pode tocar. Apresenta diante dele agora aquela área que só o Espírito Santo de Deus pode tocar e transformar. Eu sei que existem áreas aqui que precisam ser transformadas para que os seus sentidos espirituais venham ser ativados. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde e Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu íntimo. Então não adianta você querer esconder. Ele sabe, Ele te conhece. Pai, nessa tarde eu quero apresentar a vida dos teus filhos nessa hora. Eu quero apresentar a vida de cada um deles aqui nessa hora. E eu quero clamar a tua ação, Pai. A tua ação nessa hora, no coração e na vida de cada um dos seus filhos. Nas suas emoções, nos seus sentimentos, nessa hora. Porque muitas das vezes, Pai, o Senhor revela, o Senhor traz, mas os sentimentos e as emoções, quando elas não estão alinhadas com o Senhor, muitas das vezes nós entregamos coisas erradas para o teu povo. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções não foram passadas pelo cadinho de Deus. Mas arranca nessa hora, Senhor. Arranca nessa hora tudo aquilo que faz com que o teu povo não consiga desfrutar do mundo espiritual. E eu quero profetizar e declarar nessa tarde, nessa hora, que a partir de hoje os olhos dos seus filhos serão abertos. Os olhos deles virão, os ouvidos deles ouvirão, o nariz deles sentirão o cheiro, as suas mãos terão a sensibilidade de conseguir tocar. Deus, a sua boca vai falar aquilo que está no teu coração, e eles serão pegos de surpresa. Pega eles de surpresas, Deus, e usa cada um deles conforme o Senhor tem determinado na vida de cada um deles nessa tarde.
e que os seus 5 sentidos espirituais venham ser ativados de forma sobrenatural, que eles mesmos não entenderão, mas a glória do Senhor repousarão sobre a vida deles de forma abundante. Toma, Senhor, o coração, a mente, a alma, o espírito, o corpo de cada um deles, que venham ser santificados e que a tua glória resplandeça por onde eles passar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz, aleluia. Amém, irmãos? Deus está falando aí? Está apertando o negócio? Ficando estreito? Deus é muito bom, queridos. Nós temos mais alguns minutos, né? Como a hora passa rápida. Eu não sei para você, mas para mim voou. Eu pensei que ia conseguir falar um pouquinho sobre cada capítulo dessa apostila, mas o tempo ele engana a gente, né? Mas eu sei que o que tem que acontecer, o Espírito de Deus ele dirige todas as coisas, amém? Aquilo que nós precisamos está acontecendo. Estava falando com o Leandro ali agora. O que Deus queria, o que Deus quer que aconteça, está acontecendo. Eu quero nesse momento agora abrir um intervalozinho. Eu quero levantar uma oferta nesse momento. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração nessa temporada de consagração, Deus me deu num sonho. Olha que coisa incrível, né? Eu nunca imaginei. Deus me deu o sonho desse gasofilácio. Até a medida, Deus falou, faz em 40 centímetros. E o Senhor disse para mim, leva em todo treinamento que você for fazer, seja aqui, os outros, porque aquilo que for colocado aqui vai ser para sustentar você e vai ser para sustentar também missões. Eu falei no início, não sei se todos já tinham chegado naquela hora, sobre uma conversa que eu tive com um irmão em fevereiro sobre a Coreia do Norte. Todos ouviram quando eu falei isso? E nós não pudemos ir em maio. De fevereiro até março, enquanto ainda as igrejas estavam abertas, eu estava pregando, levantei oferta, levantei R$2.000 de oferta